Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Sou o professor Flávio de Itajubá. Estou falando pela Associação Teológica Cason, a Escola do Conhecimento. Nós estamos fazendo uma sequência de vídeos sobre a lei e a graça, estudando um pouquinho sobre o que é a lei, o que foi a lei, o que é a graça, qual a diferença entre lei e graça. Nós estamos vivendo debaixo da lei de Moisés, debaixo da lei de Cristo. Porque na graça também tem uma lei, tem mandamentos, tem ordenanças, que nós vamos ver. Tá ok? Então, esse é o segundo vídeo. Nós estamos aí na sequência da nossa matéria. Já estou postando uma apostila aqui e estamos seguindo uma ordem, tá ok? Então, assista o primeiro vídeo, caso você esteja chegando agora aí. Você pode não entender algumas coisas de cara, porque nós já falamos no vídeo anterior e é apenas uma sequência. Tá ok? Vamos dar sequência então ao nosso estudo, a lei e a graça. Vamos lá. A lei foi dada quando? Para quem e por quem? Olha bem, as leis que Moisés recebeu de Deus, então ele recebeu de Deus. Quem que recebeu? Moisés. Então foi dada para quem? Para Moisés. Foi dada por quem? Por Deus, né? E quando foi isso? Nós vamos ver agora aqui no Êxodo 19. Mas era uma aliança entre Deus e o seu povo. O registro dessas leis é transmitido em mais de 3 capítulos da Bíblia. No Êxodo 19, no 20, do 22 a 24, no Êxodo 4. Eles tratam leis referentes ao altar, escravos, assassinatos, ofensas civis, direito de propriedade, deveres sociais, éticos e muitos outros. Então, a lei foi dada aqui no Êxodo, quando o povo saiu do Egito e estava ali no monte. Então, o Senhor, Êxodo 19, olha aqui, ó. Aqui começa o momento em que Deus vai entregar a lei para Moisés. Olha aí, ó. Êxodo 19, verso 1. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, chegaram ao deserto de Sinai. Porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Então, Deus, o Senhor, vai passar para Moisés as leis, né? Vai passar ali os 10 mandamentos. No Êxodo 20, ele vai falar também dos 10 mandamentos e as leis. As leis, nós podemos dividir elas assim, ó, em lei moral, lei civil e lei cerimonial. A lei moral se refere aos 10 mandamentos, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomar o nome do Senhor em vão, guardar o dia de descanso ao Senhor,
honrar pai e mãe, não adulterar, não furtar, não cobiçar e etc. Né? São 10 mandamentos. Está lá no Êxodo 20. Até vou mostrar para você, é importante você ver. Tem gente que faz uma confusão também com os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a lei moral. Depois tem a lei civil. A lei civil é aquilo que vai reger, né, o comportamento dele, as regras dentro de Israel. E também a lei cerimonial, que são as cerimônias, os sacrifícios, como que deveria ser executado, feito o culto ao Senhor. Então, juntando tudo, dá em torno aí de 613 leis. Tá ok? Não dá pra gente falar tudo, né? Mas, olha aqui para você ver pelo menos os 10 mandamentos, para você ter uma noção. Olha aí, ó. Os 10 mandamentos. Olha agora. Olha aí, ó. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento, olha aqui, ó. Não terás outros deuses diante de mim. Tá vendo? Esse é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então aqui nós temos o segundo mandamento, né? Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o teu nome em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não furtarás. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Tá vendo? E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos, o sonido da buzina e o monte fumegando, e o povo vendo isso retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então aqui nós temos os 10 mandamentos, tá? E mais outros também, outras regras, né? Conforme eu falei, podemos dividir a lei em lei moral, lei civil e lei cerimonial. Tá ok? A lei moral é os 10 mandamentos. A lei civil é aquilo que regia a sociedade de Israel naquele momento, naquela época lá no Antigo Testamento. A lei cerimonial se referia às ordenanças de Deus, principalmente aquelas que estão relatadas no livro de Levítico, como que se deveria fazer os sacrifícios pelos pecados voluntários, involuntários, por adoração, por comunhão, e uma série de coisas que está lá no Levítico. Então tinha a lei cerimonial. Todas elas, cerimonial, civil e moral, se refere à lei de Moisés. O que nós vamos ver, analisar nesse nosso estudo aqui hoje, né, hoje nos próximos vídeos, é o que ficou da lei de Moisés para nós hoje cumprir, para nós hoje obedecer. Será que hoje, debaixo da graça, né, já que tem lembra lá que João 1,17,
No Evangelho de João, capítulo 1, verso 17, está escrito: a lei veio por meio de Moisés, a verdade e a graça vieram por meio de Jesus Cristo. Então nós hoje estamos debaixo da graça, por causa da nova aliança. O Senhor Jesus veio trazer uma nova aliança. Então nós não estamos debaixo da aliança de Moisés. Jesus veio cumprir essa aliança. Veio cumprir a lei de Moisés. Então nós vamos estudar o que significa Jesus veio cumprir a lei de Moisés. O que quer dizer isso? Será que nós devemos ainda continuar obedecendo às regras, às leis, a lei de Moisés? Ou não? Ou alguma coisa ainda nós temos que cumprir? Então é isso que nós estamos tratando nessa disciplina. Ok? Não vou falar agora para você tudo já não. Vamos aos poucos para você entender. Mas, nesse exato momento, eu estou mostrando para você, conforme a nossa apostila aqui, a lei foi dada quando? Ela foi dada no 3º mês, depois que o povo saiu do Egito, quando eles atravessaram o Mar Vermelho e Moisés então foi para o monte. Né? O povo ficou acampado e Deus chamou Moisés para entregar para ele a lei moral e depois a civil e a cerimonial. Então, quando foi? 3º mês após a saída dos filhos de Israel do Egito. Onde? Qual local? No Monte Horebe, né? Quem deu a lei? Foi Deus que deu. Para quem? Para Moisés. Tá ok? O que era a lei? Primeiro, quais são as leis? Conforme eu falei, 613 mandamentos. Aqui está incluído civil, lei moral e lei cerimonial. A lei moral eu acabei de mostrar para você aqui, tá? Que aí no Êxodo 20, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor em vão, guardar um dia de descanso ao Senhor, honrar pai e mãe, não furtar, não roubar, não adulterará, né? Não ter adultério, não cobiçar nada do outro, não dizer falso testemunho. Então aí tem os 10 mandamentos, ok? Então vamos continuar aqui para a gente não atropelar a mensagem e confundir você. Vamos lá. Então, aí vem a questão aqui, ó. O povo de Deus conseguiu cumprir a lei? Não. Apesar de Deus entregar normas simples para serem seguidas e obedecidas, a lei veio mostrar ao homem a sua total incapacidade de obedecê-la. A lei veio realçar a condição do pecador e apresentar-lhe o único caminho para a redenção, o derramamento do sangue inocente para o perdão de suas faltas ou do seu fracasso em cumprir a lei. Então nós vamos observar que o povo não conseguiu cumprir a lei. Aqui nesse sentido aqui agora eu estou falando cumprir no sentido de obedecer. O povo não obedeceu a lei. Aqui que eu estou usando a palavra cumprir no sentido de obedecer. Não. E nem também, por quê? Porque a palavra cumpriu a lei. Quando a gente fala que Jesus cumpriu a lei, não é no sentido de obedecer, apesar de que Jesus obedeceu, tá? Mas a gente vai ver lá que Jesus cumpriu a lei. E vamos ver o que significa isso. Jesus cumpriu a lei. Nós vamos ver mais para frente um pouquinho. Tá ok? Vamos dar sequência. Olha aí, ó. Até quando perdurou o domínio da lei entre o povo de Deus? Olha aqui, ó. Então, até quando a lei durou? Vamos ver. A lei veio até João. Olha aí, ó. Lucas 16. Vamos ver lá. Evangelho de Lucas. Mateus. Lucas. Capítulo 16. Vamos ver o que está escrito. No verso 16. Olha aí, ó. Vamos ver alguns versículos antes. Verso 14. E os fariseus que eram avarentos ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: Vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João.
Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Então, olha bem o que Jesus está falando. A lei e os profetas duraram até João. Tá? A lei. Então, olha aí, a lei veio até João. Olha agora aqui, ó. Cristo é o fim da lei. Romanos 10. Vamos olhar em Romanos, capítulo 10. O que está escrito lá? Romanos, quando Paulo escreve a carta à igreja em Roma. No capítulo 10 está escrito, verso 1, 2, 3 e no nosso caso, para que nós entendamos, verso 4. Olha o verso 1. Romanos 10, 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra está junto de ti na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então o que nós temos aqui, ó? Que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A justiça, a justificação nossa, a salvação nossa não é feita pela lei de Moisés. A lei de Moisés, ela termina em João. Jesus, quando vem, ele vive debaixo da lei, mas ele está trazendo o novo. Ele está trazendo a nova aliança. Por isso que nesse momento de mudança, Jesus vai ter os conflitos e vai ter ali a oposição dos judeus, dos fariseus, dos sacerdotes, porque Jesus veio trazer a nova aliança para que o homem pudesse ser justificado diante de Deus pela fé na obra redentora de Cristo. O homem não é justificado pelas obras da lei. A lei de Moisés não justifica ninguém. Nós vamos ver aqui no andar da carruagem que a lei serviu de guia, de aio, de pedagogo, até chegar a Cristo. Mas depois que Cristo veio, não precisamos da lei de Moisés. Ela foi útil, foi útil, foi maravilhosa, mas ela não salva, ela não salvou, não justifica. Se a justificação fosse dada pela lei de Moisés, se o homem fosse justificado pela lei de Moisés, não precisaria Jesus ter vindo morrer na cruz por nós e pedirmos que nós crêssemos nele para sermos salvos, como nós acabamos de ler agora aqui em Romanos 10. Que a justiça vem pela fé no Cristo. Então nós não vamos buscar o Cristo, o Salvador, longe, pois a palavra está perto de nós, na nossa boca e no nosso coração. Se com a boca confessares que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, mas no seu coração você crê de verdade, você está salvo. Pois com a boca se faz confissão e do coração se crê para a justiça. Então você vai ver que, conforme eu falei no vídeo anterior, nenhum homem consegue se salvar. A salvação é caríssima. Todos pecaram e afastados estão da presença de Deus. Romanos 3, verso 23. Mas são justificados gratuitamente pela redenção, pela fé em Cristo Jesus. Então Jesus veio para pagar a pena, a condenação do homem. Era impagável. Nenhum homem conseguia pagar a sua salvação. A sua salvação é caríssima. Mas Colossenses capítulo 2, verso 14. O Senhor riscou o escrito de dívida que havia contra nós
nas suas ordenanças e cravou essa dívida na cruz do Calvário. Então Jesus, o homem inocente, veio pagar por Adão, o culpado. Houve ali uma substituição. Jesus inocente carregou as nossas transgressões, os nossos pecados. Então, quando eu creio que Jesus morreu no meu lugar, que Jesus pagou a minha dívida, eu estou livre. Eu estou salvo. Então, quando eu creio que Ele fez a obra por mim, que Ele me justificou, que Ele sofreu por mim, eu estou salvo. Você entende? Então, mas você reveja o primeiro vídeo que está bem esmiuçadinho, explicado essa parte. O que eu quero mostrar para você aqui é que a lei de Moisés, ela chegou até João. E quando Jesus estava pregando, ele estava pregando debaixo da lei, vivendo a lei, mas trazendo a nova aliança, o novo pacto, trazendo ali a lei de Cristo. Por isso que Jesus, na Santa Ceia, quando você pega o pão, e Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, Paulo fala que na noite em que Jesus foi traído, né, em 1 Coríntios 11, 23, Paulo fala: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. E depois pegou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então, Jesus veio estabelecer uma nova aliança. Está entendendo? E por isso que a gente fala, a lei de Moisés é a velha aliança. E a nova aliança é a graça em Cristo Jesus. Tá bom? Vamos continuar aqui. Vamos lá. O apóstolo Paulo nos diz em Gálatas 3, do verso 23 a 25, que a lei fez o papel de aio para conduzir-nos a Cristo. Vamos ver? Gálatas. Olha para você ver. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, capítulo 3. Antes de ir para Gálatas, só falar para você, em Gálatas, no capítulo 3, aliás, Gálatas inteirinho, Paulo havia ganho, né, muitos irmãos na região da Galácia, algumas igrejas foram estabelecidas lá. E Paulo agora está escrevendo as igrejas da Galácia, por quê? Porque judaizantes, judeus que se converteram ao cristianismo, estavam querendo que os irmãos da Galácia guardassem a lei de Moisés e também fossem circuncidados. A circuncisão era um ritual, tipo uma operação feita no pênis do homem, né, que está escrito lá em Gênesis, no capítulo 17, quando o Senhor estabeleceu a circuncisão para Abraão e os seus descendentes. Né? No caso, o povo de Israel se tornou descendente de Abraão. E nós também somos, pela fé, descendentes de Abraão. Isso tudo está escrito em Gálatas. Mas nós não precisamos circuncidar a carne do nosso prepúcio, porque no Novo Testamento, na Nova Aliança, a circuncisão ela é não na carne, mas ela é do coração. Tá? A circuncisão é feita no coração por Deus. Então, vou até mostrar para você aqui agora, antes de eu falar do Gálatas 3 aqui, olha bem a circuncisão. Já que eu venho aqui no Gálatas aqui 3, a circuncisão, só para olha aqui para você ver. Hoje, nós não precisamos circuncidar na carne. Por quê? Porque, ó, olha aqui, ó. Filipenses 3:2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, a circuncisão hoje
é servir a Deus em espírito. Isso é a circuncisão hoje, tá? E não é mais a circuncisão na carne. Ainda Paulo escrevendo aos Romanos, né? Ele diz lá no capítulo 2, ele diz também no capítulo 2 que, olha aqui para você ver, no capítulo 2, Paulo escreve assim, capítulo 2, verso 25. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar o preceito da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é, aqui que eu quero mostrar para você, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração. Tá vendo? Circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, a circuncisão hoje, ela não é na carne, ela é no coração. É servir a Deus em espírito e em verdade. Isto é, a circuncisão na nova aliança, em Cristo Jesus. Né? A circuncisão na lei de Moisés era na carne mesmo. Mas na nova aliança é a circuncisão no coração, em espírito. Servir a Deus em espírito e em verdade. Mas voltando aqui, ó, para que um dos motivos pelos quais a lei foi colocada. Então, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele escreve aos Gálatas porque alguns judeus, fariseus e alguns também que se converteram ao Evangelho ainda estavam presos na lei de Moisés. E eles queriam impor aos crentes da Galácia, aos Gálatas, que os mesmos guardassem a lei de Moisés e que também fossem circuncidados na carne. Aí Paulo vai explicar aos Gálatas, nessa carta, que não é necessário guardar a circuncisão e nem guardar a lei de Moisés. Então não dá para eu ler a carta inteira para você, mas se você ler a carta aos Gálatas dentro dessa perspectiva de que Paulo está escrevendo a carta para confrontar os judaizantes que estavam ensinando os irmãos de forma errada. Os irmãos estavam ficando confusos. E Paulo está falando para eles, não precisa circuncidar e não precisa guardar a lei de Moisés. Paulo vai explicar o objetivo da circuncisão, o objetivo da lei de Moisés, e vai falar que a lei foi dada até que viesse Cristo, até que chegasse a fé em Cristo. Depois que a fé chegou em Cristo, não precisa da lei, é só andar agora na lei de Cristo, nos mandamentos de Cristo, colocados na nova aliança, que nós vamos, no decorrer dessa aula, explicar para vocês. Olha aqui agora, então, em Gálatas, no capítulo 3, Gálatas 3, olha bem, ó. Vou ler uns versos antes aqui, para que possamos entender. Verso 17. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Que a lei foi dada depois de Abraão, a lei foi dada para Moisés. Então a pergunta, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um.
Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, quer dizer, uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Está vendo? Se a lei de Moisés justificasse, então a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Não precisava Jesus ter vindo morrer por nós. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus fosse dada aos crentes. Mas, antes que a fé viesse, quer dizer, a fé em Cristo viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, a lei nos serviu de guia. A palavra aio significa pedagogos, guia, nos conduziu até Cristo, para que pela fé fôssemos justificados, fôssemos salvos pela fé em Cristo. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Não precisa da lei de Moisés, porque estamos debaixo da fé e somos salvos pela fé. É isso que ele quer dizer. Você entende? Então agora nós não estamos debaixo da lei de Moisés, porque a lei de Moisés nos conduziu até a fé em Cristo. A lei vai ser cumprida em Cristo. Cristo cumpre a lei e traz a fé. Cristo veio para ser o Salvador. E nós somos salvos não por mérito, não por cumprimento da lei, mas pela fé no que Cristo fez por nós. Ok? Vamos continuando. Olha aqui agora, ó. Olha aí. Agora o crente está sobre a lei de Cristo, que é mais abrangente que a lei de Moisés. Veja o que Jesus disse sobre os mandamentos do Velho Testamento e a vida obediente do cristão em Mateus 5. Enquanto a lei proibia o adultério, constatado pelo ato físico, Jesus disse que a intenção do coração, apenas no olhar impuro, já havia cometido o pecado do adultério. Olho por olho, dente por dente, e não matarás, era a justiça da lei. Mas o Senhor Jesus afirmou que não deveria haver no coração do seu discípulo nenhuma mágoa ou ressentimento. Pelo contrário, deveria haver o perdão e o amor. Então vamos ver aqui, ó, Mateus capítulo 5. Vamos ver. Em Mateus capítulo 5. Então, nesse momento agora, eu quero que você preste atenção que nós vamos mostrar que a lei de Moisés, nós não estamos vivendo a lei de Moisés, mas nós estamos agora na nova aliança. Não estamos na velha aliança, a de Moisés. Estamos na nova aliança, a de Cristo. E que Jesus vai mostrar que Ele está trazendo uma nova lei. Porque a nova aliança, ela tem leis, ela tem mandamentos. Nós não estamos debaixo da lei de Moisés agora, hoje. Nós estamos debaixo da nova aliança, que tem novas leis, novo mandamento. É isso que eu quero que você preste atenção. Quando eu estiver lendo agora Mateus 5, né, você vai ver assim que Jesus vai dizer, ó, ouvistes que foi dito aos antigos. Então ele está se referindo aos preceitos, aos mandamentos e à lei de Moisés. Então ele vai falar, né, por exemplo, não matarás. Aí ele fala assim, ó, mas eu, porém, vos digo. Então o que Jesus está fazendo agora? Ó? Ele está mostrando o que ele está colocando de novo para nós. E o que ele vai colocar, você vai observar que a lei de Cristo ela é mais profunda, ela é mais abrangente do que a lei de Moisés. Não que a lei de Moisés não fosse boa, mas ela não serviu para justificar os nossos pecados. Ela serviu de guia, de aio, e serviu para mostrar a nossa incapacidade de obedecer
aos mandamentos do Senhor. Mas calma aí, calma aí. Pera aí, então quer dizer que a lei de Jesus ela é mais abrangente, mais profunda, mas como é que eu vou conseguir obedecer? Então nós vamos ver isso também, com calma. Nós vamos ver que mais para frente que Jesus vai nos potenciar, vai nos empoderar, entre aspas, vai fazer com que nós deixemos a velha natureza. Jesus vai colocar para que nós morramos para o mundo e para o pecado e tenhamos uma nova vida pela fé. Jesus vai propor também para nós que nós creiamos no Espírito Santo, que vai nos ajudar, que vai prover o novo nascimento, uma nova identidade. Né? Ele fala, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então essa vai ser a proposta. Ele vai dar condições, pelo poder do Espírito Santo, para que nós possamos cumprir a lei de Cristo. Então vamos com calma, para você não ficar confuso. Então, em Mateus capítulo 5, Jesus vai trazer agora quais são, né, alguns dos princípios, dos mandamentos da nova aliança, que ele mesmo está trazendo agora. Então ele vai falar, ouvistes que foi dito, mas eu, porém, vos digo. Aí vamos ler um pouco, daqui a pouco você vai ver de novo, Jesus vai dizer, ouvistes que foi dito, eu, porém, vos digo. Esse eu, porém, vos digo é o que ele está propondo agora como mandamento na nova aliança. Vamos lá para você entender. Mateus capítulo 5. Olha aí, Mateus 5, verso 21 em diante. Olha aí, ó. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Olha agora, ó. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Então olha bem para você ver, ó. Jesus está dizendo aqui, né, que ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. Então, na lei de Moisés, Jesus está dizendo, foi dito, não matarás, e quem matar será réu de juízo. Você vai ser julgado. Quer dizer, tinha a lei lá, a lei lá das cidades de refúgio, né? Não vou entrar em detalhes aqui para você. Então, mas a lei dizia, não matarás. Quem matar vai ser julgado. Agora Jesus está falando, eu, porém, vos digo. Olha bem agora ó, o que Jesus vai falar. Que não é para a gente ter raiva, ter ódio do irmão. Não ficar encolerizado com o irmão. Ele falou ainda, se você for para o altar trazer a sua oferta e lembrar que você tem um problema com o teu irmão, é para parar tudo, deixar ali a oferta, ir lá consertar com o irmão, pedir perdão, perdoar, acertar, para depois vir fazer o seu louvor e a sua adoração. Então você percebe a diferença? A lei de Moisés não tratou de um ato interior aqui tão profundo como Jesus está tratando agora. Então Jesus está indo mais, abrangendo mais ainda o comportamento, está trabalhando no interior. Não que a lei de Moisés não trabalhasse, mas tão profundo assim não. Uma pessoa, por exemplo, poderia levar o cordeiro lá no Antigo Testamento, debaixo da lei de Moisés, mas no coração ainda está chateada com alguém aborrecido. Mas aqui no Novo Testamento, na Nova Aliança, Jesus está falando, se você fosse levar uma oferta, fosse fazer o seu louvor, a sua adoração, e lembrar que você tem um problema com teu irmão, primeiro ir lá consertar com seu irmão,
e depois trazer a oferta. Vamos continuar aqui para ver, vamos continuar para a gente observar mais coisas aqui. Olha agora. O que o Senhor está dizendo? Ó? Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então você, né, e ele continua, né, também, não, bom, vamos ver aqui, ó, vamos lá então, vou repetir. Porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em teu coração cometeu adultério com ela. Mas na lei estava dizendo, ó, foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para a mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Então você observa, na lei de Moisés está escrito, não adulterarás. Aí Jesus falou, eu, porém, vos digo. Se você olhar para uma mulher, já desejar ela no teu coração, né? Ou se uma mulher olhar para um homem, desejar no teu coração, já cometeu adultério. Se ela é casada, a mulher é casada, o rapaz é casado, então você que é casado, você não pode ficar desejando, né? Ou até o solteiro aí também entra no caso de fornicação, que não é o caso daqui agora. Mas no caso de adultério, na lei de Moisés, uma pessoa poderia estar, na lei de Moisés, poderia estar desejando alguém no coração. Ninguém ia saber. A pessoa ia lá, levava o cordeiro, na lei de Moisés, participava de um culto lá no Antigo Testamento, cobiçando no seu coração alguma mulher ou algum homem, ninguém ia ficar sabendo. E todo mundo ia pensar que está tudo certo, está tudo ok, está tudo legal. Mas Jesus disse, o que Jesus falou? Na nova aliança, na graça, debaixo da graça, se desejar no coração, já cometeu adultério. Então, quem é que vai julgar o nosso coração? Tá vendo? É o Espírito Santo. É Deus, eu examinando o meu coração, ver qual a intenção do meu coração. Então, algumas pessoas dizem assim, ó, agora vocês estão debaixo da nova aliança, debaixo da graça, né? Então aí pode fazer o que vocês quiserem, né? Não precisa obedecer a lei de Moisés. Negativo. Debaixo da nova aliança, debaixo da lei da graça, da lei de Jesus, da lei de Cristo, a coisa é muito mais ainda profunda, muito mais severa. Você entende? Então não é de qualquer jeito, não. Agora eu estou debaixo da graça, agora eu estou na nova aliança, eu não tenho obrigação nenhuma de obedecer a lei de Moisés, então agora eu posso fazer o que eu quiser. Negativo, negativo. Esse entendimento está errado. Não podemos usar da liberdade para sermos libertinos, para sermos devassos, isto é, viver uma vida desregrada, negativo. Nós devemos buscar ainda mais do fundo do nosso coração a santificação e a paz sem a qual ninguém verá o Senhor. Então vamos continuar aqui ainda mais para você entender. Então, e ele vai em frente ainda. Eu não vou ler tudo para você, mas olha aqui para você ver, ó. Ouviste que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, atirar-lhe a túnica, larga também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Olha aqui, ó. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo?
E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois perfeito, como é perfeito vosso Pai que está no céu. Então tá vendo? Repetindo aqui, ó. Ouvistes que foi dito, amarás o teu inimigo e odiarás o teu inimigo. Ouviste, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Então você observa, né, que Jesus fala para não resistir ao homem mau, para, se alguém te ferir numa face, oferecer a outra. Jesus disse, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo. Quer dizer, você vai amar os irmãos da igreja, os irmãos da sociedade, do teu povo, e pode odiar o inimigo lá de fora, os pagãos, os gentios. Isso era um mandamento da lei de Moisés também, uma regra lá. Mas o que Jesus falou? Olha bem, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Olha o que Jesus disse agora, debaixo da nova aliança, debaixo da graça. Olha o que Jesus traz. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que te perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Olha que coisa, gente. Não resistais ao homem mau. Então você está percebendo que debaixo da graça, debaixo da nova aliança, também tem mandamentos que são abrangentes, que são profundos, que mexem com o interior, com a intenção nossa. Que a nova aliança, debaixo da graça, não está largado, não. Jesus está trabalhando profundamente o nosso ser, a raiz do nosso problema. Por isso que o homem precisa nascer de novo. Por isso que o homem precisa, conforme Paulo escreve aos Romanos no capítulo 6, se considerar morto para o pecado e viver uma nova vida em Cristo. Quer dizer, morrer para o pecado e nascer de novo, ter um novo nascimento, receber o Espírito Santo, nascer para viver uma nova vida. E tudo isso pela fé. Senão a gente não consegue obedecer à voz do Senhor aqui, debaixo da nova aliança. Tá entendendo? Vamos continuar lá. Então, quando a gente lê aqui, ó, o crente está sob a lei de Cristo, o que é mais abrangente que a lei de Moisés. Veja o que Jesus disse sobre os mandamentos do Velho Testamento e a vida obediente do cristão em Mateus 5. Enquanto a lei proibia o adultério constatado pelo ato físico, Jesus disse que a intenção do coração, apenas no olhar impuro, já havia cometido o pecado do adultério. Olho por olho e dente por dente, não matarás, era a justiça da lei de Moisés. Mas o Senhor Jesus afirmou que não deveria haver no coração do seu discípulo nenhuma mágoa ou ressentimento, pelo contrário, deveria haver o perdão e o amor. Se a gente olhar aqui para você ver, ó, a carta aos Gálatas, você vai ver que Paulo vai falar que nós agora estamos debaixo da lei de Cristo. Olha para você ver. Vou mostrar para você no capítulo 6. Olha aqui. Capítulo 6. Vamos ver qual lei. Nós estamos debaixo de qual lei. Olha aí, ó. Ó, capítulo 6. Verso 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, quer dizer, ajudar uns aos outros, suportar uns aos outros, né? E assim cumprireis a lei de Cristo. Tá vendo? E assim cumprireis a lei de Cristo. Então nós estamos debaixo da lei de Cristo. Tá ok? Então nós devemos levar as cargas uns dos outros. Quer dizer, ajudar os irmãos, ajudar uns aos outros. Eu estou indo devagar aqui, não estou falando tudo para você de uma vez, para você entender aos poucos. Nós estamos debaixo da nova aliança. Não estamos debaixo da velha aliança.
da aliança de Moisés. Estamos debaixo da nova. E durante essa caminhada nossa, você vai entender o que nós temos que guardar da lei de Moisés, se é que temos que guardar. Vamos aos poucos para você entender. Mas você está vendo que se a lei de Moisés manda amar o próximo e odiar o inimigo, a lei de Cristo manda não só amar o próximo, mas também amar o inimigo. Se a lei de Moisés manda resistir ao homem mau, olho por olho, dente por dente, a lei de Cristo manda não resistir ao homem mau, se bater numa face, oferecer a outra, se pedir para caminhar uma milha, caminha duas, se pedir para entregar a túnica, entrega a capa também. Então você vai ver o que Jesus está propondo para nós. Não é brincadeira, não é brincadeira. É muito sério, muito profundo. Vamos lá. Toda a lei se resume no amor. O amor ao Senhor em primeiro lugar e o amor ao próximo como a si mesmo. Jesus ainda deu aos seus discípulos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos amei. João 13:34. Leve isso a sério. Então vamos aqui, ó. Vamos repetir aqui. Toda a lei se resume no amor. Romanos 13:8-10. A lei de Moisés vai se resumir. Vamos olhar aqui agora. Romanos capítulo 13, versículo. Romanos 13, vou voltar aqui. Romanos 13, verso 10. Romanos 13, olha o verso 8 em diante. Romanos 13, verso 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, repetindo, quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, claro, não devemos adulterar, não matar, não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar. E se há outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Você vê Paulo dizendo aqui, olha bem, ó, o cumprimento da lei é o amor. Jesus é o ápice do amor de Deus. É o ápice do amor. Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O cumprimento da lei é em Cristo, que é o amor. Deus é amor. Cristo é o amor. Mas presta atenção no que eu quero falar para você aqui, ó. Ele fala assim, ó, que o cumprimento da lei é o amor. É claro, não devemos adulterar, não devemos matar, não devemos roubar, não devemos cobiçar, é o que está escrito aí. Aí ele fala assim, ó, e se há algum outro mandamento? Se há, não. Há vários mandamentos. Há muitos mandamentos. Pelo menos na lei moral tem guardar o sábado, não fazer imagens. Há outros mandamentos. Mas ele fala assim, se há outro, tudo nisso se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a lei, deixar bem claro aqui para você, ó, na lei, a lei se resume em amar ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como a ti mesmo. Tudo isso se resume.
Então a lei de Moisés, ela fecha no amor. Quem ama o próximo não faz mal para o próximo. Quem ama o irmão não faz mal para ele. Quem ama o outro não adultera, não rouba, não mata, não cobiça. Você está entendendo? Um certo homem, lá em Mateus, no capítulo 22, vamos olhar para você ver também essa parte. Mateus 22, deixa eu ver se tem aqui. Vamos ver aqui, ó, Mateus 22, ó. Vamos voltar aqui um pouquinho. Evangelho de Mateus, capítulo... Acompanha comigo aí. Capítulo 22. Olha aí. Verso 34. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhes disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Vendo? Este é o primeiro e grande mandamento. Aí Jesus fala ainda: E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então você vê que Jesus disse que a lei fecha em dois mandamentos, se resume em dois mandamentos: amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como a ti mesmo. Mandamento da lei. Ele resume os mandamentos da lei nos dois, que é amar a Deus e amar ao próximo. Se você olhar os 10 mandamentos, se você prestar atenção nos 10 mandamentos, presta atenção comigo agora, olha, atenção novamente. Vamos lá em Êxodo 20. Êxodo capítulo 20. Olha aqui, Êxodo capítulo 20. Êxodo 20, verso 1. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento, ao terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento: lembra do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas no sétimo dia é o sábado do Senhor. Não farás nele nenhuma obra, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, pois em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Se você olhar os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos dizem respeito diretamente a Deus. Ó, não ter outros deuses diante do Senhor. Segundo, não fazer imagem de escultura e nem se prostrar e nem adorar essa imagem. Terceiro, não falar o nome do Senhor em vão. Quarto, guardar um dia de descanso para o Senhor, para estar adorando o Senhor. Os 4 mandamentos se referem a Deus, diretamente a Deus. E aqui é o primeiro mandamento. Os 4 é o primeiro, ó: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças.
Os 4 primeiros mandamentos aqui, dos 10, os 4, correspondem ao primeiro que Jesus falou. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Olha o 5º mandamento, ó. Olha o 5º mandamento. Aí começa agora a falar mandamentos que se dizem respeito ao próximo. Olha aí agora, ó. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não tirarás falso testemunho contra o teu próximo. E, olha ali, lá, o último lá, não cobiçarás a casa do teu próximo, não a mulher, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então você vê que os mandamentos, né, os 10 mandamentos, Jesus resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas corresponde aos 4 primeiros mandamentos. Depois o 5º mandamento, que é honra teu pai e tua mãe, não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar, não falar falso testemunho. Os outros 6 mandamentos correspondem ao 2º que Jesus disse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então quem ama a Deus em primeiro lugar, não tem outros deuses diante dele, não tem imagens para se prostrar, não leva o nome do Senhor em vão e guarda, no caso aqui do Antigo Testamento, guardava só o sábado, tirava um dia. Hoje, na Nova Aliança, nós não temos que guardar nenhum dia, meu irmão. Ah, não vou trabalhar hoje porque é dia do Senhor. Não, é sagrado. Não, todos os dias nós temos que estar na presença do Senhor. Então eu não vou guardar um dia porque eu tenho medo, senão eu vou perder a salvação. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Se você quiser guardar um dia para tirar, louvar o Senhor, adorar, maravilha, pode fazer isso, não tem problema. Mas não como mandamento de lei, com medo, nada disso, porque na verdade o Senhor Jesus falou para a mulher samaritana no Evangelho de João, capítulo 4. Ele conversando com a mulher samaritana, a mulher falou para ele: nossos pais adoram nesse monte, vocês os judeus dizem que é lá em Jerusalém que se deve adorar. Aí Jesus falou para ela: mulher, crede-me que vem a hora, que não é nem nesse monte, nem lá em Jerusalém. Mas os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura adoradores que assim o adorem. Eu estou resumindo aqui, né? Essa parte para você entender. Hoje, na nova aliança, nós temos que estar em espírito adorando o Senhor. Eu não tenho que dizer assim, ó, segunda-feira eu vivo a minha vida do jeito que eu quiser. Na terça, na quarta, na quinta também. Ah, mas sábado agora, vou ficar agora, virar um santo. Não. Nós temos que santificar a nossa vida todos os dias. E todos os dias, o Senhor Jesus disse para nós: sede santos, pois eu, o Senhor, sou santo. A circuncisão, ela é no coração. Servir a Deus é em espírito e em verdade. Então, na nova aliança, conforme nós lemos agora em Romanos capítulo 13, do verso 8 em diante, ele falou assim, ó: toda lei se resume no amor. De verdade, com efeito: não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho. Eu estou citando Romanos 13, do 8 em diante. Aí ele fala: não matarás, não roubarás, não adulterarás. E se há um outro mandamento, quer dizer, claro que há, então, mas se há um outro mandamento, tudo nisso se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então tudo se resume no amor, no amor. Então você percebeu quando o doutor da lei perguntou para Jesus qual é o maior mandamento da lei? O que Jesus falou? Primeiro e grande mandamento: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Primeiro e grande mandamento. E o segundo? Amar ao próximo como a ti mesmo. E se você pegar os 10 mandamentos, né? Os 4 primeiros se referem diretamente a Deus. E os outros 6 mandamentos ao próximo. Então, 4 mandamentos se referem à adoração na vertical, né? Ao Senhor. E os outros 6 na horizontal. Está resumido. A lei se resume Jesus resumiu a lei no amor. Amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a ti mesmo. Agora, só que Jesus vai dar um novo mandamento que vai substituir o segundo. Lembra que eu te falei que debaixo da nova aliança abrange mais, é mais profundo?
O primeiro mandamento continua do mesmo jeito, ó. Amar a Deus em primeiro lugar. Quer dizer, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Amar o Senhor em primeiro lugar. Quem ama ao Senhor não tem ídolos, não tem deuses, não tem imagens, fica ali adorando. Guarda o nome do Senhor. Não apenas um dia que você separa, mas todos os dias você separa ao Senhor. Agora, olha bem, o segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo, Jesus muda na nova aliança. Olha como que fica agora, ó, na nova aliança. Jesus ainda deu aos seus discípulos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. João 13:34. Olha, você vê agora, Evangelho de João, Evangelho de João, Evangelho de João 13. Vamos ver lá, João. Vou ler uns versículos antes. Olha aí. João 13:33. Filhinhos, ainda um pouco estou convosco, vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir, eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Você viu como cai por terra, né? Algumas pessoas dizem que debaixo da nova aliança, debaixo da graça, não tem mandamento nenhum, não tem lei nenhuma. Negativo, negativo. Na lei de Moisés, manda amar ao próximo como a ti mesmo. Então imagina bem, se uma pessoa não gosta de si mesmo, tem cheio de complexos, né? Cheio de traumas, como que ela vai amar a outra? Ela vai ter dificuldade em amar o outro, porque ela nem se ama, nem gosta de si mesmo. Mas tudo bem. Mas o que eu estou querendo mostrar para você aqui na nova aliança? O Senhor Jesus, ele fala assim, ó, um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu, Jesus, vos amei. Olha aí, ficou difícil agora, tá vendo? Ficou mais profundo. Então eu devo amar você, nós devemos amar uns aos outros como Jesus nos amou. E como foi que Jesus nos amou? Ele deu a sua própria vida por nós. Então você vê que não é brincadeira. É muito sério. Nós estamos debaixo da nova aliança. Estamos debaixo da lei de Cristo. Estamos debaixo da graça. Não da lei de Moisés agora. Não da antiga aliança. Estamos debaixo de uma nova aliança. Mas a nova aliança, ela não é de qualquer jeito, não é, né, largada, não. Pelo contrário, exige de nós uma dependência total do Senhor, uma submissão ao Senhor, uma dedicação ao Senhor, uma renúncia de nós mesmos. Lembra que Jesus falou? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é preciso renunciar às nossas vontades, ao nosso eu. É como se a gente morresse para o mundo, morresse para a nossa própria vida e vivesse a vida de Deus. E é verdade, porque ele morreu por nós, morreu no nosso lugar, para que nós possamos viver a vida dele. Então houve uma troca. Jesus morreu no meu lugar. Então, pela fé, eu morri. Eu morri. Mas eu estou vivo aqui, não estou? Então, agora eu tenho que viver essa vida pela fé em Cristo. Viver da melhor maneira possível. Porque Jesus morreu, deixou de viver a vida dele para morrer por minha causa. Então era para eu e você estarmos mortos, fisicamente, espiritualmente, mas ele nos deu essa graça de continuarmos vivendo. Então a nossa vida agora nós dedicamos a ele. E vivemos uma vida cristã sadia, uma vida de Deus, uma nova vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar lá na nossa apostila. Olha aqui agora, ó.
O que significa dizer que Jesus cumpriu a lei, mas não a destruiu? Em Mateus 5, 17 e 18. Mateus capítulo 5, vamos ver lá. O que significa que Jesus cumpriu a lei, mas não a destruiu? Vamos ver isso. Porque está escrito aqui em Mateus capítulo 5, verso 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer coisa que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então vamos ver isso aqui, ó. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então vamos ver aqui, ó. A palavra destruir vem do termo grego kataluo, o qual significa literalmente demolir, dissolver, abolir. A palavra é encontrada 17 vezes no Novo Testamento. É utilizada, por exemplo, da destruição do templo judeu pelos romanos e da dissolução do corpo humano na morte. O termo também pode ter o sentido de dar um fim, ou seja, tornar inútil, privar do sucesso. No grego clássico, essa palavra foi utilizada em ligação a instituições, leis, etc., para transmitir a ideia de invalidar. É especialmente importante notar como a palavra é usada em Mateus 5,17. Nesse contexto, destruir é colocado em contraste com cumprir. Cristo veio não para destruir, mas cumprir. Isso significa que Jesus não veio a esta terra com a finalidade de atuar como um adversário da lei. Seu objetivo não era impedir a sua realização. Pelo contrário, ele honrou, amou, obedeceu e cumpriu a lei. Ele cumpriu as remissões proféticas da lei sobre si mesmo. Lucas 24, 44. Cristo cumpriu as exigências da lei mosaica de uma obediência perfeita para que uma maldição não fosse imposta. Nesse sentido, o plano divino para a lei vai ter um efeito duradouro. Ela sempre cumprirá a finalidade para a qual foi proferida. Jesus não veio para subverter a lei, ele veio para cumprir. A palavra traduzida, cumprir, significa completar, levar até o fim, realizar ou obedecer. Jesus não pretendia subverter a lei, ele pretendia cumpri-la, assim a levando até o seu determinado fim. A lei não perdeu a sua força até ser cumprida por Jesus. O escrito da dívida foi removido inteiramente na cruz, pois Jesus cumpriu aquela lei. Após a morte do testador, a nova aliança tomou o seu lugar. Jesus não subverteu a lei do Antigo Testamento. Ele cumpriu e removeu aquela, ele cumpriu e tirou, removeu aquela e nos deu a nova aliança. Lá na cruz ele disse, tetelestai, palavra grega que significa está cumprido, está pago, está consumado. Até hoje muitos cristãos não entendem o que Jesus quis dizer quando disse que veio para cumprir a lei. Alguns pensam que Jesus quis dizer que tinha vindo para praticar tintim por tintim do que estava escrito na lei. Apenas 3 textos já são suficientes para nos ajudar a entender o significado bíblico para a expressão cumprimento da lei usada por Jesus no texto de Mateus 5. Vamos lá então. Vamos então explicar para você o que significa que Jesus cumpriu a lei. Ele não veio destruir a lei, abrogar, acabar. Ele veio cumprir a lei. O que significa essa palavra que Jesus cumpriu a lei? Você vai entender agora o que significa. Jesus, ele vai ser o fechamento da lei, vai completar a lei, vai finalizar a lei nele e vai dar início a uma nova lei.
ele vai fechar a antiga aliança nele e vai abrir uma nova aliança. Então ele vai fechar a antiga e estabelecer uma nova. Ele vai deixar selar a antiga aliança e vai abrir uma nova aliança. Então ele não veio para destruir a lei, mas ele veio para cumprir. E o que significa cumprir a lei? O que significa, assim, que Jesus cumpriu a lei? Então, pelo menos 3 textos já é o suficiente para que eu e você possamos entender o que significa Jesus veio cumprir a lei. Vamos lá. No Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas. Vamos voltar aqui. Lucas 18. Leia comigo aqui. Vou achar aqui, só um minutinho. Lucas 18, verso 31. Olha o que o Senhor Jesus diz. E tomando consigo os 12, disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Então, repetindo, tomando consigo os 12, disse: Eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Bom, vamos ver agora aqui Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24. Quando Jesus morreu, ressuscitou, ele ressuscita, aparece para 2 discípulos que vão indo para Emaús, né? A gente vê aqui os 2 discípulos no caminho de Emaús. 2 discípulos, depois da ressurreição, 2 discípulos no caminho de Emaús. Eis que no mesmo dia ia 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo que havia sucedido. Bom, vamos com calma aqui para você entender. Primeiro, em Lucas, capítulo 18, do verso 31, antes de morrer, antes de ir para a cruz, Jesus, com os 12 discípulos, disse assim, vamos comigo a Jerusalém, porque lá se cumprirá em mim o que está escrito na lei e nos profetas. Você entende? Então, antes dele morrer, ele está dizendo, vamos lá para Jerusalém, porque lá vai se cumprir em mim o que está escrito na lei e nos profetas. Que o Filho do Homem será injuriado, maltratado, vai morrer, mas ao terceiro dia ressuscitará. Ele falou isso para os discípulos, mas os discípulos não entenderam. Tudo bem, aí você conhece, Jesus foi para a cruz, morreu na cruz, etc. Os discípulos ficaram muito entristecidos. Só que, ao terceiro dia, Jesus apareceu para alguns discípulos, né, apareceu para as mulheres, e nesse texto que nós lemos agora em Lucas 24, 2 discípulos estão indo de Jerusalém para uma aldeia em torno de 11 quilômetros perto ali, a aldeia chamada Emaús. Já é tardezinha, né? Quase de noite. Eles estão indo conversando. E o próprio Jesus, ressurreto, né, no corpo de homem ali, ressurreto, aparece para conversar com eles, mas eles não reconhecem Jesus. E você vai ler aí no capítulo 24, eles começam a conversar, e Jesus pergunta para eles, o que vocês estão falando? E eles falam assim, o Senhor é o único peregrino aqui em Jerusalém, não sabe das coisas que estão acontecendo? E Jesus pergunta para ele, que coisas? Aí eles começam a falar para Jesus, e um com o outro, sem saber que era Jesus que estava ali. Eles estavam tão assim, encabulados, pensando no que tinha acontecido, que não estavam nem prestando atenção no viajante que estava junto com eles. E eles começaram a falar, não, a respeito de Jesus, o profeta,
que era homem justo e tal, mas que morreu e tal. É verdade que algumas pessoas dizem que ele ressuscitou e tal. E eles vão conversando. E de repente, olha o que Jesus fala para eles: ó nécios e tardios de coração, para crerdes em tudo que os profetas falaram. Aí a Bíblia fala assim, ó, e Jesus, começando por Moisés, isto é, começando pelos livros de Moisés, pelo Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, os 5 primeiros livros, Jesus, pelos livros de Moisés, começou a falar para os 2 discípulos tudo que a respeito dele estava escrito na lei e nos profetas. E Jesus foi falando, foi falando com eles. Quando de repente eles chegaram na aldeia, chegaram na casa deles, e você lendo o texto você vai ver, Jesus fez de conta que ia passar reto, que não ia entrar, mas eles constrangeram Jesus para que Jesus entrasse na casa com eles. E Jesus entrou. E no que Jesus entrou, eles foram pegar um pão e partiu o pão. E foram comer o pão. Jesus pegou o pão, partiu o pão e deu graças. Quando Jesus partiu o pão, eles viram e perceberam, abriu os olhos, o entendimento deles, e eles viram que era Jesus. Mas Jesus desapareceu naquela hora. O que os 2 fizeram? Os 2 voltaram para Jerusalém na mesma hora. Vamos ler lá agora para você. Eu estou falando aqui, não estou lendo para a gente ganhar um tempinho, mas você pode ler aí, que você vai ver tudo que eu estou falando está escrito aí em Lucas 24. Vamos ler mais o que aconteceu agora. Olha lá para você ver, ó. Olha aí, ó. Lucas 24, 28. E chegando à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles, quer dizer, os 2, lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Olha aí, ó, olha agora, olha aí, ó. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhado, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes, atenção agora, ó, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia e ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então olha bem aqui o que Jesus falou, vou repetir, ó, o que ele tomou e comeu, e disse-lhe: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então você observou, olha bem, em Lucas 18, 31, Jesus, antes de morrer, falou para os discípulos: vamos até Jerusalém, que lá vai se cumprir em mim tudo o que está escrito na lei de Moisés, nos profetas. Aí Jesus morreu na cruz. Apareceu para os discípulos, conforme eu li para você agora,
e falou para eles assim, porque eles estavam ali, né? Não estavam crendo, Jesus apareceu, eles pensaram que um espírito, Jesus pegou um favo de mel, um peixe, comeu e falou para eles, olha, Jesus começou a explicar para eles, olha, o que está acontecendo agora é o cumprimento daquilo que estava na lei de Moisés, no Salmo, nos profetas. O que estava escrito acerca de mim se cumpriu. Eu cumpri. Jesus está falando, foi cumprido agora, eu cumpri o que estava na lei de Moisés e dos profetas. Quando eu morri na cruz, ressuscitei, tudo, a lei se cumpriu em mim. Para que a remissão dos pecados pudesse ser mediante a pregação do Evangelho. Então agora, a partir de agora, a salvação é pela pregação do Evangelho. É como se Jesus estivesse falando assim, ó, tetelestai. Vocês não entenderam o que eu falei na cruz lá? Está consumado, está feito, está pago, está cumprido, está finalizado. Então quando Jesus morreu na cruz, ele disse, tetelestai, a dívida está paga. A conta está paga, a lei se cumpriu em mim, para que a partir de agora a salvação pudesse chegar a todos aqueles que crescem mediante a pregação do Evangelho. Você consegue entender isso? Por que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 3, verso 23, que a lei serviu de guia até que viesse Cristo, até que viesse a fé em Cristo. A lei serviu de aio, de pedagogo, até que viesse o Cristo. Então, a salvação não é pelas obras da lei, ninguém é justificado pelas obras da lei. Jesus é o cumprimento, é o fechamento, fechou nele a lei. Então, o cumprimento aqui que eu digo, que Jesus, quando a gente fala que Jesus não veio abolir a lei, não, ele veio cumprir, a lei cumpriu nele. Então, por isso que ele falou, não vai passar uma vírgula, um tio sem que tudo se cumpra. Cumpriu nele. Cumpriu nele. E ele falou, quem pregar uma coisa diferente do que está na lei, né, vai perder a bênção. Quer dizer, por que eu estou falando isso para você? Porque, na verdade, a lei de Cristo, ela abraça, engloba a lei de Moisés, é muito mais abrangente, muito mais profunda. Por exemplo, na lei de Moisés fala para não adulterar. Agora, Jesus falou, eu digo, aquele que olhar para uma mulher desejando no seu coração já adulterou. Então, a lei de Cristo, eu não vou adulterar, por quê? Porque a lei de Cristo manda eu nem desejar a mulher. Eu não vou revidar mal com mal, porque olho por olho e dente por dente. Por quê? Porque Jesus falou que não é para eu ficar com raiva no coração. É para eu consertar com meu irmão. Então você vê que não tem como eu pregar uma vírgula ou um ponto a menos da lei de Moisés se eu estiver vivendo a nova aliança, a lei de Cristo. A lei de Cristo abraça. É muito mais abrangente, muito mais profunda. Você consegue entender isso, então? O que foi o cumprimento de Jesus, quando Jesus disse que veio cumprir a lei? É isso. É um ponto, é um fato acontecido que fez com que a lei fosse cumprida. Eu não tenho que cumprir a lei de Moisés agora. Não. Nós temos que cumprir a lei de Cristo. Cumprir a lei de Cristo. Qual que é a lei de Cristo? É a lei do amor. É a lei de amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como Jesus nos amou. E isso é o cumprimento da lei hoje. Se você amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como Jesus nos amou, nós cumprimos a lei de Moisés inteirinho. Cumprir aqui no sentido de obedecer a lei de Moisés inteirinha. Você entende? Vamos continuar lá na apostila. Né? Veja, esses textos apontam para o cumprimento da lei como um acontecimento pontual. E como demonstram os textos, isto aconteceu na crucificação. Vem em Atos 13, 29 também, né? Atos capítulo 13, só para a gente ler o texto, mas acredito que você eu creio que você já conseguiu entender quando os apóstolos também estavam ali, enviaram Paulo e Barnabé a pregar a palavra, né? Olha aqui.
Atos 13, quando Paulo e Barnabé estavam pregando o Evangelho. Olha aqui para você ver. Atos 13. Quando Paulo faz a sua defesa, depois da lição da lei e dos profetas, Atos 13, 15. Lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: homens israelitas, os que temeis a Deus, ouvi. Ele vai pregar o Evangelho, vai falar do Evangelho, falar, né? Aqui, ó, tendo primeiramente João, antes da vida dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Homens, quer dizer, Paulo está pregando a palavra. Homens, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra dessa salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Está vendo? Ele está falando assim que, e havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Meu filho és tu, hoje te gerei, e que o ressuscitaria dentre os mortos para nunca mais tornar a corrupção. Disse assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Então, acredito que você conseguiu entender que o cumprimento, quando Jesus fala que ele veio cumprir a lei, é tudo que dele estava escrito na lei de Moisés e nos mandamentos, e nos salmos e nos profetas, fechou nele, encerrou nele, na cruz e na ressurreição. E Jesus então vai trazer a graça, a nova aliança e novos mandamentos que estão baseados no amor agora. Quem ama a Deus em primeiro lugar e ao próximo como Jesus nos amou, cumpriu a lei. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente aqui, para esse vídeo. Pra gente ver nesse vídeo. Vamos ver aqui, ó. E quando Jesus diz que temos que superar a lei dos fariseus, Mateus 5:20, quando ele diz para superar os fariseus, não está falando de ser melhor ou tentar ser mais fiel à lei externa, mas está apontando para a superação da religião. É sabermos que precisamos da misericórdia de Deus e que isso nos traz para perto do Pai. Essa verdade tem de estar em nossa mente. O que aprendemos é que devemos abandonar nosso sistema de barganhas, que vivemos trocando comportamento por recebimento de bênçãos, porque esse sistema é falido. Não são essas coisas que implantam valores do Espírito, não são as nossas orações, nosso jeito, nossos eventos, nossas campanhas, nossas ações, mas a verdade de quem somos. Ou nós olhamos para a nossa falibilidade, nossa incapacidade, ou clamamos para o Senhor agir de verdade, ou estamos brincando de religião. Então aqui ele está falando assim que Jesus falou, Jesus disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino de Deus. Então ele está falando aqui, não é porque a gente vai ser melhor do que A, B, C, não. Os fariseus, os religiosos, eles viviam debaixo de barganha. Eu tenho que fazer isso para Deus me dar aquilo. Eu tenho que fazer isso para Deus... Não. Então, deixar bem claro para você, entenda bem, ó.
Não são os meus jejuns, as minhas orações, as minhas boas obras. Não é o que eu faço. Então nós precisamos tomar cuidado. Não é o que eu faço, mas é o que Ele fez por mim. Você está entendendo? Então eu preciso largar da religiosidade. E eu preciso entender que Ele fez, Ele me salvou. Eu não tinha o que fazer. Não foi por minhas obras, não foi por meu mérito, mas foi por quem Ele é e por tudo que Ele fez. E eu tenho que olhar para mim assim, ó, eu não tenho condições. Eu não consigo. Mas Ele fez por mim. E agora, conforme Gálatas capítulo 2, 20, está escrito assim, ó, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E a vida que levo agora, levo na fé do Filho de Deus, que morreu por mim e se entregou por mim. Então a minha vida agora é uma vida assim, ó, reconhecendo a minha fragilidade e dependência do Senhor. E viver uma vida com muita gratidão por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez por mim. Então não é o que eu faço, mas quem Ele é e tudo que Ele fez por mim. Eu sou frágil, eu não tenho condições, mas com Ele eu posso, com a ajuda dEle eu consigo. O próprio Senhor Jesus disse em João 15, sem mim nada podeis fazer, sem Jesus não podemos nada. Então a nova aliança é uma proposta de que Ele fez por nós, sem Ele não teríamos condições nenhuma, Ele cumpriu a lei e agora em Cristo nós podemos fazer algumas coisas. Por Ele, para Ele. A Ele toda a honra e toda a glória. Por isso que Ele enviou o Espírito Santo agora. O Espírito Santo vai me ajudar, porque eu não tenho condições. A nova aliança, a graça, ela tem mandamentos, tem leis. Qual que é a lei do amor? Repito, a lei do amor. Jesus morreu por nós, ressuscitou por nós, pagou a dívida por nós, sofreu por nós, para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Então não é o que eu faço, mas é o que Ele fez. Não é, eu não sou nada, eu não consigo, somos frágeis. Não sou melhor do que ninguém, melhor do que A, B, C ou D. Não, não. É Ele. Ele me socorreu, Ele socorreu você, Ele nos ajudou, Ele nos salvou. Você entende isso? Então, eu não sou merecedor, eu não tenho que ficar apontando o dedo para o fulano, para o cicrano. Não, não. Eu também careci e careço da misericórdia dele. Não há um justo sequer. Todos pecaram e afastados estão da presença de Deus. Romanos 3, 23. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, mas são justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, gente, vou parar aqui esse vídeo para não ficar muito extenso, mas vou depois fazer um outro vídeo continuando ainda. Temos muitas coisas a dizer ainda a respeito da lei e da graça. Vamos com calma, vamos entender mais ainda o que é a antiga aliança, o que é a nova aliança, o que é a lei de Moisés, o que é a graça. Vamos continuar. Daqui a pouco vamos fazer outro vídeo. Mas por hora, não esqueça, temos um vídeo anterior a esse aí, tá? Deus abençoe, um grande abraço, Deus abençoe.